Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia família, bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Rose, bom dia Adriana, bom dia Jefferson, bom dia Larissa, bom dia Patrícia, bom dia Lipe. Bom dia, Isabel. Bom dia, Pastor Michael. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Viviane. Bom dia, Diva. Bom dia, Pastora Lude. Obrigado pela palavra de ontem. Deus te abençoe. Bom dia, Regina. Bom dia, Cristi Marino. Bom dia, pastor Norberto, pastora Daniela, bom dia, Fernando, Magu, meu pianista, bom dia, pastor Alê, bom dia, Catedral Barcelona, buenos dias, pastor Romerson, buenos dias, bom dia, pastora Pri, bom dia, Manu, Deus te abençoe. Bom dia, Cris, bom dia, Julián, buenos dias, Deus te bendiga. Pastor Didi, filho querido, bom dia. Bom dia, Cati, bom dia, pastora Sirlene, buenos dias, Jay, que gusto tenerte. Bom dia, Daisy, bom dia, povo de Deus. Bom dia! Vou pedir para você compartilhar. Você faz parte do chat que nós criamos, Pais Prostrados, Filhos Exaltados. Nós temos 3 chats com mais de 200 e poucas pessoas em cada um. Você faz parte desses chats? Será que você pode mandar o link? Alguém aí, mande o link para o chat, que talvez tem pessoas que estão esperando a oração e não sabem que é através do Instagram. Será que você pode fazer isso? Bom dia, Sidney. Bom dia, pastora Mariana. Bom dia, pastora Tatiana. Bom dia, Barcelona. Buenos dias a todos. Pastor Douglas, bom dia, Japão. Keila, bom dia. Carla, bom dia. David Londo, bom dia. Li Brenes, bom dia. Ana Maria da Silva, bom dia. Bom dia. Que a boa mão do Senhor esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Vamos acordar o pessoal aí, gente. Vamos acordar o pessoal. Compartilha. Não tenha medo de colocar o dedinho nesse coraçãozinho aí, não. Nós queremos que essa live ela possa ser considerada. Isso, obrigado por notificar, muito obrigado. Que ela possa criar relevância. Não estamos deixando gravado, mas todas essas lives vão virar um documento muito especial, porque nós estamos entendendo que isso é muito importante. Muito bom dia a todos. Será que você pode declarar como será os teus filhos? Será que você pode declarar? Observe a lição de ontem, não declare no futuro, declare no presente, mesmo que as circunstâncias do momento não sejam favoráveis. Meus filhos serão. Bom dia, pastor Paulo, querido. Deus lhe abençoe muito, pastora Marta. Terismar, presbítero amado, Deus abençoe. Leni, Tatiane. Vamos lá, declare o que é que você declara sobre os seus filhos? O que é que você declara sobre os seus filhos? Ontem o Senhor nos deu uma palavra: os nossos filhos serão como um porto, onde haverá muitas saídas, as pessoas sairão, haverá destinos destravados. Que poderoso, que poderoso, que poderoso. Vamos, meus filhos são profetas dessa nova geração, que maravilha. Meus filhos são de Jesus, meus filhos serão o que o Senhor sonhou para eles, não só o que o Senhor sonhou para eles, Adjane, não só o que o Senhor, o que você está alinhando. Libera a sua palavra. Você, como mãe, tem poder no que você fala.
viu? Então não é só o que Deus, mas e sim o que você sonhou. Escreve outra vez aí, o que eu sonhei. Vamos declarar. Nós declaramos com a boca, confiamos com o coração. Muito bem, Sara, meus filhos são do altar, glória a Deus. Larissa, meus filhos são herança do Senhor. Vamos lá, meus filhos são como árvores frutíferas que darão frutos saudáveis. Meus filhos são fonte de vida, meus filhos são dedicados. Vamos lá, Deus está provocando algo em você. Estou esperando, daqui a pouco vamos receber uma profeta de Deus, um instrumento de Deus que vai nos abençoar muitíssimo hoje aqui. E antes de entrar na live, eu estou aqui há uns 30, 35 minutos meditando na palavra, e o Senhor me deu um versículo antes de nós louvarmos a Deus aqui e recebermos uma instrução poderosa. Olha o texto que Deus me deu para você que está acompanhando. Tudo que Deus está falando aqui é para os que estão aqui ao vivo, para os que estão participando online, ou seja, não vai ficar gravado, então é para nós que estamos aqui. Olha a palavra que Deus me deu, Pastor Hugo, filho querido, bom dia. Bom dia, Bahia, Japão, Suíça, Espanha, Itália, estão ligados com o Reino Unido, está ligado conosco aqui, Portugal. Uau, ontem eu recebi 5, 6 mensagens de mães que estão em Portugal, duas delas moram aqui, que estavam abrindo o coração, pedindo ajuda. Nós estamos preparando aí, algumas nós já começamos a ajudar, a orientar, mas estamos preparando algo, Deus vai nos dar graça, vai ser muito poderoso. Olha o texto que Deus me deu para você que está aqui, mãe, para você, pai, que está aqui, lutando pelos seus filhos, lutando pelos seus filhos, que coisa importante. João, capítulo, eu estou detido nos evangelhos essa semana, João capítulo 16, versículo 20. Recebe essa palavra, a Renata vai escrever para nós aí. Olha o que diz: na verdade vos digo, que vós chorareis, ou que vós chorastes, e vós lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Recebe essa palavra, recebe. Sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque o Senhor me falou e eu recebi, irmãos, eu recebi ontem. Antes de ontem foi um tanto, mas ontem eu recebi tanto pedido de ajuda e de socorro. Eu estou pedindo a Deus graça. Ontem eu entrei em contato com três instrumentos de Deus na área específica de filhos, na área específica, na área de crianças, na área de adolescentes, porque eu estou procurando todas as ajudas necessárias para poder ajudar essas... Irmãos, são dezenas. Eu não estarei exagerando se eu disser que está chegando na casa das centenas. Então, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Olha o que o Senhor está dizendo: eu vou transformar essa tristeza em alegria. Tem muita mãe que está triste, muito pai que está triste. O Senhor vai transformar a sua tristeza em alegria. Vamos adorar a Deus aqui? Vamos adorar. Tem um hino que está no meu coração aqui, eu queria que você compartilhasse assim. Vamos juntos? Vamos juntos e agradecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Cante, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Comece essa manhã dizendo ao Senhor que Ele é grande. Grande. Bom dia, pastora Débora. Bom dia, Patrícia. Pastora Patrícia, bom dia. Vamos, cante. Na cidade do nosso Deus, seu santo. Oh, aleluia, aleluia. A alegria de toda a terra. Oh, grande
Declare aí na sua cama, preparando o café dos seus filhos, preparando a roupa. Enquanto você vai preparando a roupa deles, vai declarando a palavra de Deus. Os meus filhos serão revestidos pela bênção, pela proteção, pela graça. Oh, bendito é o nome do Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Oh, bendito é o Senhor, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Oh, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos, diga aí na sua casa. Queremos o teu nome engrandecer. Declare isso, vamos. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, sobre a minha família, pois só tu és o Deus eterno sobre a minha família, pois só tu és o Deus eterno e sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a minha família, só tu és o Deus eterno, sobre, chorababassura bacorobrohai, yereremassura bracai, sobre essas famílias que estão nesta live agora, sobre este pai, sobre esta mãe, sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluias. 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 Descansa o seu coração. Descansa o seu coração. Ajuda vem. Ajuda vem. Ajuda vem. E ela está chegando. Ajuda vem. E ela está chegando, ajuda vem, e ela está chegando. Pastor Gleiber, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia família, bom dia, pastor Fábio, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, nós hoje estamos recebendo um presente de Deus, e eu quero já sem delongas recebê-la aqui. Pastora Cris, bom dia, Catedral Norte, Catedral Sul, Catedral esparramada aí por todos os lugares, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Pastora Carla, bom dia, Pastora Marta, bom dia. Uau, enfim, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos. Eu quero já convidar uma mulher de Deus que tem um ministério muito abençoado. Ela é pedagoga, está em formação na área da pedagogia, especificamente lidando com o ministério infantil, com crianças. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas chaves para trazer soluções específicas para a igreja. Eu queria muito, então, receber ela com muito carinho. Eu vou apresentá-la melhor aqui. Peço a vocês um minutinho só, aqui, já estou. E eu queria que vocês recebessem com muito carinho a minha querida irmã Flávia Grégio. Deixa eu recebê-la aqui, espero que dê tudo certo aqui a nossa comunicação. Minha internet não estava muito... Olha, talvez ela já esteja aparecendo aí, eu não estou vendo aqui. Será que ela já está aparecendo aí?
Será que ela está aparecendo aqui? Aqui ainda ela não apareceu para mim, está aguardando, conectando. Vai dar certo. Opa! Olá, Boa madrugada, querida irmã madrugada, Flávia. que tá tudo escuro ainda. Que o Senhor te abençoe. É. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Fiquei muito feliz. Bate-papo que tivemos ontem à noite, embora rápido, mas eu vi o tanto que Deus te levantou com paixão, levantou você com compaixão, com graça para tocar nessa área tão importante. Então, muito bem-vinda. Aqui tem um povo faminto que acordou cedo, que está buscando de Deus soluções práticas para suas famílias, especificamente para os filhos. Por isso, eu estou muito feliz de receber você aqui. Faça a sua apresentação, fale do seu esposo, dos seus filhos, de você está falando, por favor. E depois a gente já começa conversando um pouquinho sobre algo tão importante que Deus derramou no seu coração e você vai derramar todo aqui para nós hoje. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Pastor, me sinto honrada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui nessa manhã com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, sou do Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil. Trabalho com o Ministério Infantil, não somente na minha igreja, mas também de forma itinerante, onde a gente dá suporte às igrejas com relação ao treinamento de líderes de criança, né? Meu esposo é diácono daqui da DEP, sou da Assembleia de Deus em Pilares, pastor Edielso Rodrigues, e eu tenho 3 filhos, por enquanto, né? O pastor Tarso fala que eu gosto de ter um monte de filho. Mas eu falo para ele que ministério infantil começa em casa. Então, eu já comecei em casa. Glória a Deus. Então, eu tenho 3 filhos, o meu mais velho tem 18 anos, a minha do meio, que é a minha recheio, tem 16 anos, e a minha pequenininha tem 8 anos. Né? Então, Glória a assim, Deus. eu louvo a Deus pelo chamado que o Senhor me fez. Eu me sinto realmente agraciada por Ele, por trabalhar com crianças, né? Eu falo que é o melhor ministério, porque Jesus diz que aquele que recebe uma criança está recebendo a Ele mesmo, né? Então a gente tem a oportunidade de estar com Jesus todos os domingos ou todas as semanas nas nossas salas. Então é muito bom servir ao Senhor através das crianças e eu sou muito grata a Ele por isso. Que coisa maravilhosa. Olha, nós temos aqui pais que têm buscado soluções no Senhor. Alguns já procuraram psicólogos, outros já procuraram terapeutas, outros já procuraram resolver no próprio braço, outros já desistiram, estão com pouca esperança. E talvez essa live seja a última busca dele ou dela. Nós temos aqui pais de adolescentes, pais de jovens, pais de crianças. Então, assim, o que Deus tem derramado no seu coração? A gente tem percebido, Flávia, uma percepção equivocada, às vezes, dos pais em relação aos filhos. E eu tenho orado para que Deus abra a percepção, dê uma visão mais ampliada para os pais. Também tenho percebido que, às vezes, nós, como tutores, como responsáveis, não estamos sabendo manusear essa obra-prima que são os nossos filhos. O que Deus tem derramado no seu coração? O que você tem sentido fluir no seu coração que você possa compartilhar conosco aqui? Nós estamos abertos, os microfones estão abertos, não vou te interromper, eu estou aqui para aprender. Caneta na mão, Não, mas papel pode aqui. participar, vamos trocar. Para aprender com você. Bom dia e obrigado. Então, eu separei uma palavra aqui, mas antes da gente iniciar aqui o que eu preparei, eu não sei se o pastor Tassi te passou, eu passei uns tópicozinhos. Sim, ele te passou? Passou. Sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender como pais é o seguinte: nós somos um ser tricotômico, nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. E as crianças, elas não são diferentes nisso. Às vezes as pessoas, os pais, eles veem algumas limitações ou algumas agitações nas crianças e às vezes ou eles acham que não tem nada a ver
ou eles querem espiritualizar tudo. Então, eu aprendi com o meu pastor que todo crente ele tem que pedir ao Senhor o dom de discernimento. Nós temos que ter discernimento para entender o que é físico e o que é espiritual. E eu digo isso não só como mãe, mas também como educadora. Por exemplo, às vezes você está dentro de uma sala de aula, as crianças estão muito agitadas e você quer começar a expulsar demônio. E aí a gente precisa analisar o contexto. Espera aí, como que está essa sala? Essa sala é muito quente? Imagina o Rio de Janeiro, sol de 40 graus, sala sem ventilação, sem estrutura física, essas crianças automaticamente vão ficar agitadas. Então eu não posso endemonizar uma coisa que está no físico, entende? Então realmente eu preciso entender a criança como um ser integral. Nós dizemos na área de libertação infantil que a criança ela é o termômetro do lar. É como se houvesse uma sirene dentro dela, que ela grita na atitude que ela precisa de alguma coisa. Então, às vezes, a criança está muito agitada. O que está acontecendo? É algo emocional? É algo físico? Ou é algo espiritual? Então, nesse direcionamento de que a criança ela é um ser integral, ela é uma ovelha que tem uma necessidade integral, eu quero iniciar a partir da visão espiritual. Né? Nós entendemos que existe a parte emocional. Por exemplo, eu tive uma situação aqui na minha casa mesmo, do meu filho que com 6 para 7 anos, ele era muito agitado desde pequeno. E com 6 para 7 anos eu comecei a perceber que era algo além do comum. E eu comecei a levar ele em médico, eu queria uma resposta de um psicólogo, de um psiquiatra, eu queria uma resposta. Eu queria que alguém me explicasse por que ele era muito agitado, por que ele tinha aquele comportamento. Então eu comecei a eu mesmo laudar o meu filho. Só que, na verdade, o que ele tinha, então eu levei no médico e tal, e ninguém tinha resposta. E aí nós vimos que era algo espiritual. Então o meu filho, com 6 para 7 anos, ele andava com um amigo imaginário para cima e para baixo. Ele conversava dentro de casa, e eu não tinha maturidade, não tinha visão espiritual com relação a isso na vida do meu filho. Por quê? Porque, infelizmente, a gente acha assim, não, acontece com o vizinho, acontece com outro, na minha casa não. Como eu trabalho com criança, como eu ministro para pais, e aconteceu isso dentro da minha casa, não. Então, na verdade, eu achava isso que era possível, mas que não aconteceria. Então, nós tivemos uma situação, por exemplo, dele estar conversando em casa e eu perguntar para ele, você está falando com quem? Ele, com meu amigo. Falei, que amigo? Ele, meu amigo imaginário. Falei, que amigo, meu filho? Ele, mamãe. Aí ele começou a me descrever o nome do amigo. E a gente só percebeu isso, que ele tinha esse tal desse amigo, porque a professora da escola dominical, na época, me chamou e disse que ele estava falando com alguém, falando sozinho. E eu, na minha ignorância espiritual, disse assim, tia, é normal criança falar sozinha, né? Eu falava sozinha também. Eu conversava com as plantas da minha mãe. E ela me disse assim, não, é uma conversa diferente. Você pergunta a ele com quem ele estava falando. E aí, quando chegou em casa, eu perguntei, filho, com quem você estava falando? Ele, mamãe, eu estava falando com o homem da capa preta. E eu disse assim, que homem da capa preta? Eu estava lá em cima na escada, o departamento infantil era no segundo andar da igreja. Ele disse para mim que ele estava lá na escada e esse amigo estava lá embaixo na escada. E disse para ele assim, bateu a palma e disse assim, vem, Vitor, se joga que eu te seguro. E eu peguei e falei assim, você não ficou com medo dele? Ele falou, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Eu falei, aqui aonde? Ele é aqui em casa, ele brinca comigo, ele conversa comigo. E ele começou a me apontar situações que ele vivia com esse amigo imaginário. Então, qual a grande dificuldade hoje das crianças? As nossas crianças, elas estão pedindo socorro. Só que as pessoas, de modo geral, estão cegas espiritualmente para olhar para as nossas crianças. E, de um certo modo, nós adultos, nós somos egoístas espiritualmente. Porque nós achamos que nós podemos ter visões, nós podemos ser cheias do Espírito Santo, nós podemos profetizar e ignora a vida espiritual das crianças. E enquanto a gente perde tempo deixando de investir na criança, o inimigo está investindo pesado. Se você for em qualquer casa espírita num sábado à tarde, está tendo evangelização de criança. Se você procurar na internet, você vê que para trabalhar com crianças dentro da casa Umbanda, existe um curso específico, não é qualquer um que trabalha lá, tem que se especializar para trabalhar com as crianças. Então, nós estamos perdendo tempo, pastor. A gente está esperando as crianças crescer para investir nas crianças. E a gente esquece que as crianças, elas são líderes em formação.
Então, quando eu coloco na minha cabeça que eu, numa sala de aula, eu estou tendo a oportunidade de discipular talvez o meu pastor, discipular o meu genro, discipular o pastor dos meus netos, e eu preciso fazer isso com excelência, que criança não é igreja de amanhã, criança é igreja de hoje, mas são líderes de amanhã. Quando a gente entender que no rebanho tem cordeiros, e que se os cordeiros forem assassinados espiritualmente, não haverá ovelhas. Quando a gente entender esse princípio, que tudo começa na infância, as coisas vão mudar. Então a gente não pode esperar a criança crescer. Desde a tenra idade, a gente precisa entender que a criança ela tem uma vida espiritual. E o engraçado é que às vezes a gente é contraditório. Por quê? Porque a gente fala assim, ó, vamos orar, crianças, vamos buscar batismo com o Espírito Santo. Da mesma forma que a gente incentiva a criança a ter um relacionamento com Deus, a gente desacredita que a criança pode sofrer, por exemplo, batalha espiritual, de uma forma geral. Entende? Ah, vamos orar, vamos orar. Mas, mãe, eu tô vendo alguma coisa. Mãe, eu tô com medo de escuro. Não, isso é coisa da sua cabeça. Então, a gente acaba sendo contraditório. Entende? Fala, pastor, alguma coisa? Não, eu tô comendo tudo. Manda bala. Nós estávamos falando aqui ontem, eu falei sobre Deus nos dar discernimento para nós sabermos justamente diferenciar isso. E uma das coisas que a igreja está perdendo, e nós como igreja, nós como templo, nós como igreja, estamos perdendo a capacidade de perceber isso diante dos nossos olhos, está explícito. E nós estamos, ou por ignorância, ou por extrema ocupação com aquilo que não é tão relevante, pelos nossos valores, a gente acaba dando mais valor para outras coisas e vai silenciando a voz. Achei muito forte essa questão de nós cuidarmos das ovelhas, cuidarmos dos cordeirinhos, termos essa capacidade, porque se elas morrerem, é muito forte. Achei não muito tem igreja. Verdade. Não tem igreja. Então, se nós não nos posicionarmos hoje com relação às crianças, a gente não vai ter uma igreja amanhã. E outra coisa, sobre a questão do discernimento. A gente não tem discernimento, né? Algumas pessoas não têm discernimento por dois... Quando a gente não olha a criança com olhar espiritual, existem dois erros aí. O erro de conhecimento e o erro de relacionamento. Por que o relacionamento? Porque o discernimento ele vem através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Então, se eu não tenho relacionamento, eu não vou ter discernimento. E o outro é conhecimento, né? O inimigo das nossas almas, ele tem cegado o nosso entendimento. Mas a própria Bíblia nos ensina que se o mundo perece, nós perecemos por falta de quê? De conhecimento. Então, quando a gente fala da criança passar por batalha espiritual, parece, a sensação que a gente tem, eu percebo muito nítido isso, é como se doesse o ouvido das pessoas. Como assim criança precisa de libertação? Como assim criança passa por batalha espiritual? Então parece que dói nos ouvidos, mas na verdade isso é uma realidade. Enquanto a gente fecha a nossa mente, fecha o nosso coração para entender que uma criança ela passa por processo espiritual, que ela passa por batalha espiritual, o inimigo está brincando com elas, acordando elas de madrugada, colocando medo, fazendo medinho nelas. Então nós como igreja, e principalmente nós como pais, que temos que ser os primeiros pastores dos nossos filhos, nós precisamos entender isso. Entende? Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm terceirizado algo que Deus deu para elas. Então a Bíblia fala que, em Salmo 127, diz que os filhos são herança do Senhor. Herança você recebe de alguém que te ama muito, de alguém que te considera. Então você recebe a herança, e o que você tem feito com essa herança? E é engraçado, pastor, que a gente quando vai ter filho, né, principalmente a gente que é criado na igreja, eu não gosto muito dessa palavra criado, né? Eu falo que a gente cria galinha, a gente cria pato, a gente cria essas coisas. Filho a gente não cria, a gente educa, é diferente. Né? Diferente. E aí a gente que acaba crescendo na igreja, criando na igreja, a gente acaba tendo algumas atitudes de eu fiz porque a minha mãe fez, porque a minha avó fez. Então, por exemplo, quando a gente tem filho, que a gente vai fazer a consagração ao Senhor lá na nossa igreja, então a gente vai muito, às vezes, no automático. Né? Então eu vou porque eu preciso consagrar o meu filho. E às vezes a pessoa não entende no mundo espiritual o que ela está fazendo. Ela está na igreja, no altar, ela está de frente para a congregação, que está como testemunha,
de frente para o pastor, que é representante do Senhor, anjo do Senhor, e está dizendo assim: olha, igreja, eu, Flávia, estou aqui no altar do Senhor consagrando os meus filhos. Vocês estão aqui como testemunha de que eu vou educar os meus filhos no caminho do Senhor. Vocês estão como testemunha vendo que eu serei a primeira pastora do meu filho. Eu não abro mão do meu filho. E aí, quando a gente consagra, quando a gente entrega na mão do Senhor, existem duas diferenças, né, de entregar na mão do Senhor. Uma é: Senhor, meu filho está aqui, eu entrego nas tuas mãos. Mas, na verdade, você já ouviu aquela frase assim? Ah, meu filho já entreguei para Deus. Meu filho já está nas mãos de Deus. É como se deixasse Isso. uma responsabilidade. Isso. Já não é mais meu, é dele. Isso aí. Ó, tá na mão de Deus, tá na mão de Deus. Como se estivesse abrindo mão daquela herança. Então eu preciso entender que eu, como herdeira, como tutora dessa joia preciosa, né, que o Senhor nos deu para cuidar, porque não são meus, mas eu estou cuidando para o Senhor, eu preciso entender a minha responsabilidade no âmbito espiritual. Então eu preciso entender que para os meus filhos serem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, eu primeiramente tenho que ser essa mulher de Deus na vida dela. Os pais, eles precisam ser referências espirituais para os seus filhos. Não adianta nada eu, como educadora cristã, dentro das igrejas, ensinar para os filhos que eles precisam orar como Daniel, que eles precisam orar, por exemplo, orar antes de comer. E dentro de casa o pai desconstruir aquilo que a gente ensina. Porque, na verdade, as pessoas mudaram isso, né? Qual é o meu papel e qual é o papel da igreja? Então, às vezes, é muito fácil criar, né? Vou falar o criar porque eu não gosto dessa palavra. É muito fácil criar o filho hoje em dia, porque eu jogo na conta do governo, o governo me dá uma ajuda mensal e é muito bom, legal, me ajuda a dar as condições financeiras. Eu jogo, às vezes, numa creche para poder dar o cuidado físico. E aí jogo na conta do pastor o mundo espiritual. Então, o que eu faço com os meus filhos? Eu só recebo eles na creche e levo o presentinho para suprir a minha ausência. Wow. Infelizmente, está terceirizando. Os pais estão sendo omissos à vida espiritual dos seus filhos, jogando na conta da igreja, jogando no pastor uma responsabilidade que não é dele. Ele, como pastor, ele tem responsabilidade pela igreja? Sim. Só que os pais, eles são os primeiros responsáveis pelos filhos. Então, por causa dessa terceirização dessa herança, muitas crianças estão à mercê de Satanás. Uau, que forte. Ó, tudo anotado aqui, não falei nada ainda. Não, vamos lá. Agora, você tocou num assunto aí, dentre as coisas boas que você falou aí, essa questão da percepção, da batalha espiritual que envolve. Nós temos aqui, isso se aplica para crianças, se aplica para adolescentes. Por exemplo, eu tenho casos aqui de adolescentes que estão... Eu recebi um pedido de socorro de uma mãe que está com o filho hibernando em um quarto com jogos. Ele não sai do quarto para nada, ele não quer, ele só quer jogar, ou seja, está gravíssimo o assunto lá. Ele já não é mais uma criança. Só que há uma batalha espiritual que envolve, e também envolve a questão do posicionamento dos pais. Queria que você tocasse um pouco e abordasse um pouco nessa questão também, por favor. Exatamente. Eu separei aqui uma passagem da Bíblia, não vou ler ela toda, mas eu vou deixar para a meditação dos irmãos, que fala em Marcos 9, do 14 até o 27, que fala sobre o jovem lunático. É uma passagem conhecida, uma passagem muito falada, e essa passagem é a base que nós usamos para trabalhar a questão da cura, da libertação e batalha espiritual infantil. Por quê? A gente sabe que nessa passagem aí, o pai, ele vai até Jesus e ele traz o seu filho, que já é um jovem, o próprio título fala que ele é um jovem, e ele vem passando, ó, ele tem um espírito imudo, que onde quer que o apanhe, despedaça, ou seja, ele se corta, né, se morde, ele espuma, ele range os dentes, ele vai se secando, vai emagrecendo, e ele pediu aos discípulos que expulsassem, não conheciam, eles não conseguiram. E uma pergunta fundamental, no 20, trouxeram, e quando ele viu, o espírito agitou com violência, caindo endemoniado por terra. E no 21, Jesus pergunta, quanto tempo que isso acontece? E ele responde, desde a infância. Primeira coisa, durante muito tempo,
a gente acreditou que a epilepsia era algo espiritual. Então, muitas vezes as pessoas elas via alguém com crise epilética e queria expulsar demônio. A gente precisa entender, eu volto lá no início, quando a gente entende que o nosso corpo é nós somos um ser tricotômico. E a epilepsia é quando os neurônios ele entram em curto-circuito. E a crise da epilepsia é muito parecida com uma das formas da pessoa ficar endemoniada. Existem várias formas, né? E não é porque a pessoa o demônio não se manifesta ali que quer dizer que a pessoa não esteja liberta. Então, existem vários, né? Enfim, eu não quero entrar nessa questão desse detalhe. Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, que o pai, ele foi até Jesus, e ele já foi até Jesus falando do problema daquele jovem, né? Ele já sabia que aquele jovem estava com problemas espirituais. E Jesus faz uma pergunta muito simples para ele, que claro que Jesus nem precisava de perguntar isso. Jesus sabia há quanto tempo que aquilo estava acontecendo. E quando Jesus pergunta quanto tempo acontece, ele diz desde a infância. Só que o título do texto é qual? Jovem lunático. No Brasil, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, é considerado no Brasil crianças até os 12 anos completo. Okay. Na lei judaica, para meninas, após os 12 anos já é considerado uma idade de maturidade, para os meninos até os 13 anos. Então, a gente não sabe a idade desse jovem, a gente sabe que ele já tinha mais de 13 anos. Só que desde a infância, ele estava sofrendo por batalha espiritual. Ele estava sofrendo por demônios perturbando ele, se cortando, ele emagrecendo. Existia algo espiritual naquilo ali. E eu não quero entrar em detalhes na passagem, mas o que eu quero que hoje os pais entendam é o seguinte. Ele estava desde a infância sofrendo algo espiritual e ele já era jovem. Há quanto tempo aquele jovem estava aprisionado no mundo espiritual? Oh, yeah. Quanto tempo aquele menino, aquele jovem ficou sofrendo? Talvez pedindo ajuda através do seu olhar, pedindo socorro. Mas muitas vezes existem pessoas que vê a criança, né? Vou falar da criança. Vê a criança precisando de ajuda e é omisso. Omisso. Às vezes a gente vê pais passando por batalha espiritual com os seus filhos e nós, como igreja, não ajudamos. E omissão. A Bíblia fala que isso que eu ia falar agora, esse versículo que eu ia falar agora. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós, como igreja, nós temos a obrigação de ajudar os membros da igreja. Então não é, eu não vou ajudar porque eu não sou da área infantil. Eu não vou ajudar. Nós, como igreja, precisamos já ajudar uns aos outros. Uau. E o que me chama a atenção também nessa palavra, nessa passagem, é que o pai foi procurar ajuda para Jesus. Ele se posicionou diante de Jesus e disse, Senhor, eu trouxe o meu filho que está passando por problemas espirituais. E existem outras passagens na Bíblia, por exemplo, a mulher cirofenícia. A filha estava endemoniada em casa e ela foi até Jesus e pediu ajuda. Nós temos Jairo, a filha estava doente. Chegou a notícia que estava morta, mas ele foi até Jesus pedir ajuda. Então, o que nós precisamos entender? Que o posicionamento dos pais agora vai determinar o futuro dos nossos filhos no âmbito espiritual. Então, para que o meu filho seja um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, eu preciso agora entender que eu preciso me posicionar diante do Senhor Jesus como pastora dos meus filhos, como cuidadora espiritual dos meus filhos, como tutora, como alguém que realmente se aproxima de Jesus e fala assim, Jesus, o meu filho, ele não sai de dentro do quarto, eu preciso da sua ajuda. Jesus, ele vai dar todas as instruções. Nós, como igreja, nós vamos ajudar no que for possível, com certeza. Mas o posicionamento dos pais, ele é fundamental para o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos. Eu trouxe aqui, sabe que a gente que trabalha com criança, a gente gosta muito de ilustrações, né? Jesus, eu trouxe uma ilustração aqui, de transformar em recursos que ajuda a pessoa a entender mais. Então, eu trouxe aqui um material. Eu vou te um pouquinho os comentários aqui, só para o pessoal ver bem. Já eu volto os comentários.
Tá, quer que dá uma pausinha? Não, não, eu só desativei os comentários enquanto você mostra Sim. para ver bem aí a sua ilustração. Ok. Então, aqui, ó, imagina que aqui é o coração da criança, né? O coração dos nossos filhos. E nós precisamos proteger esse coração. E o que que nos faz proteger esse coração? As nossas crianças, elas precisam de atitudes nossas, enquanto pastores de crianças, para poder proteger as nossas crianças. Primeira coisa que eu preciso é a disciplina. A disciplina, ela é fundamental, por quê? No livro 7 Necessidades Básicas da Criança, diz que uma necessidade da criança é a disciplina. A criança precisa de limite. A criança, ela já dentro do ventre tem o seu limite. Então, ela nasce, né? Tá no limite na barriga. Quando ela nasce, ela vai para o berço, que é outro limite. Ela está o tempo todo envolvida no limite. Quando eu educo as minhas crianças, os meus filhos no limite, eu torno meu filho ilimitado. Entende? Uau! Então, a disciplina, ele é uma proteção para o coração da criança no âmbito espiritual. O outro aqui é a oração. Quando você coloca na internet, aparece invertido. Então, se você inverter, não dá, né? Não dá, porque eu tô é selfie, né? Ah, é verdade, a câmera tá para ver. Tá, não tem como. tá perfeito, mas dá para entender. Mas dá para entender, né? Tá, absolutamente. Tá. A oração. A oração protege os nossos filhos. Imagine a oração como guarda-chuva. Se eu colocar os meus filhos no meio da chuva com um guarda-chuva furado, ele não vai ter proteção nenhuma. Assim funciona a oração. A oração funciona como um guarda-chuva. Ele protege. Imagine que a chuva represente dardos. Dardos inflamados do inferno. Se o meu guarda-chuva estiver furado, esses dardos vão chegar até as crianças. Mas se eu colocar um guarda-chuva protetor, que é a oração, não vai chegar. Então, a oração, ela protege as nossas crianças. Nutrir a criança na palavra. Nutrição na palavra. Essencial, né? Precisamos biblioeducar os nossos filhos a cada dia. A proteção fundamental, a cruz. Tá torto aqui. A cruz. A primeira proteção que as nossas crianças precisam vem através da cruz. Entenda uma coisa. Filho de peixe é peixinho. Filho de crente não é crentinho. Nossas crianças precisam aceitar a Jesus e crescer e ter uma vida de comunhão com o Senhor Jesus. Nós falhamos em ensinar muitas historinhas de Deus para as nossas crianças, mas a gente não ensina sobre o Deus que escreveu essa história. E é importante a gente entender que não existe crescimento se não houver nascimento. Quando nós ensinamos historinhas para as crianças, mas não apresentamos o plano da salvação, quando os nossos filhos não aceitam a Jesus, nós estamos criando filhos religiosos, que conhecem as historinhas da Bíblia, mas que não se relacionaram com Jesus. Então, a cruz ela é fundamental para proteger as nossas crianças, tá? A cobertura... Ui, caiu aqui. Peraí, pastor. Ao vivo é assim mesmo. Não, tá tudo certo. Perdão. Imagina. O outro é a cobertura espiritual que nós temos que dar aos nossos filhos. E, por último, é a autoproteção. O que é essa autoproteção? Essa autoproteção é quando nós ensinamos para os nossos filhos que nós estamos numa batalha espiritual constante e que nós somos soldados. E que esses soldados precisam estar preparados. Então, a gente ensina a criança sobre armaduras espirituais. E a armadura espiritual, quando você estuda lá em Efésios 6, fala assim, revesti-vos. É você pegar a armadura e colocar em você. Não é ninguém colocando para você. Então, nós precisamos ensinar as nossas crianças que ela precisa se revestir da armadura espiritual para ela vencer a batalha contra Satanás. Ela entender que quando ela está com medo, ela lembrar que na Bíblia tem um versículo que diz que perto está o Senhor. Ela entender que quem está dentro dela é Jesus. Então, quando ela sentir medo, que o inimigo vier fazer gracinha com ela, ela tem autoridade no Senhor de repreender. Eu lembro meu filho, quando ele começou, meu filho tem o dom de visão, né? Então, quando ele começou pequeno a mostrar para nós esse dom de visão, e ele falar comigo que estava vendo as coisas, ele falava assim, mãe, eu tô com medo. Eu falei, filho, você não tem que ter medo, não. Quem tem que ter medo de você é o diabo. Porque o que está com você é muito maior. Então, quando você expulsa, quando você fala assim, ó, mete o pé daqui, não é você que está falando, é quem está em você. Então, quem está dentro de você? Isso é autoproteção.
É você realmente ensinar para as suas crianças, para os nossos filhos, que ele faz parte do corpo de Cristo, que ele tem Cristo no seu coração, e entender que ele precisa orar, que ele precisa se revestir, que ele precisa se alimentar da palavra. É essa autoproteção, porque a gente não vai ficar o tempo todo do lado dos nossos filhos, né? A gente precisa realmente, Bíblia, educar eles para eles perpetuarem a palavra do Senhor nas próximas gerações. Uau! Poderoso, poderoso. Você sabe que uma coisa que eu acho que essa autoproteção, ela gera também proteção do alto. Mas o protecionismo diferencia isso, ou seja, destrincha um pouquinho mais, porque existem pais que confundem a autoproteção com o protecionismo. Essa ideia de proteger demais. Não. Na verdade, muitos protegem demais numa área e ignoram. É como aqueles inimigos de Israel que o rei pediu para furar os olhos, o olho direito de cada um. O rei poderia mandar matar, mas ele preferiu, falou, não, eu quero fazer o seguinte, eu quero furar o olho de vocês, porque eu quero que vocês percam a capacidade de percepção de um lado. Então, se vocês perderem a capacidade de perceber de um lado, eu vou ter possibilidade de conquistar o lado onde você não visualiza. E a impressão que eu tenho é que muitos pais não têm os olhos furados ainda, mas estão colocando uma venda nos olhos, estão super protegendo em certas áreas. Por exemplo, existem pais que protegem os filhos em todas as áreas. Não permite que vá a tal lugar. Não deixa crescer. Não deixa crescer. Mas, por outro lado, dentro de casa, às vezes não sei nem se eu digo isso, mas enfim, mas às vezes dentro da própria casa é mais inseguro dos lugares onde esse pai estava proibindo, reprimindo. Seria mais ou menos isso? Não sei se você concorda nessa linha de pensamento. Então, eu entendi o que o senhor falou, mas quando eu digo de autoproteção, é a criança entender que ela precisa se desenvolver no âmbito espiritual. A gente não vai ficar o tempo todo, por exemplo, com um guarda-chuva correndo atrás dos nossos filhos para eles se proteger da chuva. A gente precisa ensinar, né? Os pais, eles buscarem proteção. Perfeito. Isso, perfeito. Exatamente. Mas eu preciso ensinar isso a eles, né? Eu sou pastora dos meus filhos. Então eu preciso ensinar para eles que a mamãe não vai estar todo o tempo ali. A mamãe e o papai que ficam em cima dos filhos, que não oram pelas suas noras, que não oram pelos seus genros, eles não leram a Bíblia. Porque os filhos não são nossos. Nós temos os filhos e os nossos filhos, nós temos que abençoar a nossa geração. Então, nós temos os nossos filhos para terem as suas famílias. E é assim o ciclo saudável da vida, né? Então, por exemplo, quando eu engravidei do meu primeiro filho, Vitor, eu grávida, comecei a abençoar minha nora. Senhor, abençoa minha nora que eu não sei nem onde ela está. Mas eu abençoo minha nora, eu abençoo os meus netos que virão. Minha filha, a mesma coisa. Senhor, abençoa meu genro, vai ser um homem de Deus. A minha nora, eu vou ter um relacionamento dela como Ruth e Noemi. E por aí vai. Quando os pais, eles prendem as crianças, os seus filhos, eles não entenderam o princípio da Bíblia, que é formar gerações, né? Então, a gente precisa entender que no âmbito espiritual, a gente não vai ficar a vida inteira protegendo os nossos filhos. Né? Eles precisam se posicionar diante de Jesus. Quando o Senhor voltar, que vier nos chamar, a gente não vai falar assim, não, peraí que eu vou buscar o meu filho. Eles não vão vir segurando a beirada da nossa saia. Os nossos filhos, eles têm que se posicionar diante de Deus. Se eu entendo que eu sou ovelha, eu preciso gerar ovelha dentro da minha casa. Ovelha gera ovelha. Precisamos entender esse princípio, que os meus filhos, eles são do Senhor, eles não são meus. Então, eu preciso realmente desenvolver o meu filho ministerialmente, nutrir o meu filho na palavra. E quando eu vou nutrir o meu filho na palavra, que eu entendo, né, porque eu também estou nutrida, eu entendo o princípio da autoproteção. É a gente preparar as crianças para a guerra. Isso é indispensável. A gente precisa realmente entender. As crianças, elas passam por batalha espiritual. Talvez dentro da sala de aula, a mãe não está lá perto.
mas ele pode estar passando por batalha espiritual. Talvez brincando com um coleguinha no play, ele pode estar passando. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vir correndo? Não, ele precisa entender que ele é um pequeno, grande homem de Deus e que ele pode expulsar no nome de Jesus, sim. Né? A Bíblia nos fala de crianças que passaram em batalha espiritual, né? Por exemplo, a gente tem o primeiro e o segundo infanticídio. Você acha que Moisés, lá em Êxodo, um bebê de 3 meses, você acha que ele não passou por batalha espiritual? Olha só em volta de como estava. O espírito de morte rondando. Você acha que aquela criança com 3 meses não passou por batalha espiritual? Então a gente precisa realmente entender que isso começa na infância. Então eu preciso ir preparando os meus filhos desde pequenos a entender a dimensão no mundo espiritual e entender que maior é o que está nele. Mas ele tem que se posicionar diante do Senhor Jesus. Eu volto a dizer, né? Filho de peixe, ele pode até ser peixinho, mas filho de crente, ele não é crentinho. Ele tem que ser um crente saudável, espiritualmente pronto para a batalha. E isso tem que começar dentro de casa. Não é esperar pela igreja, não é esperar pelo pastor, a gente tem que se posicionar. E sobre a questão ai, meu filho agora só faz isso, meu filho... Os pais, em grande maioria, eles se queixam pelos erros que eles cometem. Então, por exemplo... Eu sou bem radical para algumas coisas, sabe, pastor? Por exemplo, eu não aceito criança ter celular. Eu, Flávia, né? Eu não posso... Fala. Eu também não. Mas assim, a educação dos filhos é algo muito individual. Pessoal, né? eu como pastor, eu não aplico isso como regra na igreja. Eu só dou a dica e os que quiserem, façam. Dá o direcionamento. Não faz sentido uma criança ter celular. Quem vai ligar para aquela criança? E a gente vê na internet aí que muitos abusadores sexuais infantis, eles vão pelo método justamente do telefone, colocando, né, criando situações para aprisionar aquela criança. Então, assim, meu filho tá viciado em joguinho de celular. Quantos anos ele tem? 13 anos. Peraí, quantos anos você deu o celular para ele? Com 10, com 6. Entende? Então, os pais acabam se queixando das atitudes erradas que eles mesmos tiveram. Né? Meu filho não me respeita. Na primeira vez que ele fez isso, você chamou a atenção dele? Entende? Então, existem esses equívocos. Meu filho está viciado no jogo tal. Quem comprou o jogo? Então, às vezes, os próprios pais financiam o aprisionamento espiritual dos seus filhos. E isso é muito forte. Isso é muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. Repete essa chave, repete. Peraí que eu vou lembrar. Os próprios pais financiam o aprisionamento espiritual dos seus filhos. Os erros dos pais, entende? Isso é muito forte. Então, qual a maior dificuldade hoje de trabalhar a batalha espiritual com as crianças? Os pais. Até porque, como diz a minha esposa aqui, uma forma de proteger os filhos é, inclusive, não dando propriamente o celular. Numa época, eles já recebem tanta informação, eles são bombardeados, inclusive nesse continente, onde tudo é liberado, tudo é permitido, uma criança pode abortar legalmente aqui, inclusive é incentivado quando chega no médico, e os médicos dizem, você pode abortar. Eles já são minados com informações. A gente ainda acelera mais, dando coisas no tempo inoportuno. Muito preciso essa sua fala. Muito, muito, muito. Pastor, quando a gente entrou nessa época de reclusão, né? Eu comecei a orar ao Senhor pedindo direcionamento do que fazer com as crianças em forma online, né? De forma de ensino remoto. E 2 coisas importantes que Deus me direcionou. Uma foi... O Senhor, às vezes as pessoas falam assim, porque essa pandemia, porque o diabo, que não sei o quê. Eu entendo, e a minha Bíblia me ensina que Deus está no controle de todas as coisas. Então, tudo acontece por permissão do Senhor. Eu entendo isso. E o Senhor me trouxe o direcionamento de que esse tempo de reclusão foi uma oportunidade que Deus estava dando aos pais para Bíblia educarem os seus filhos, para fortalecer laços familiares. Porque muitos pais falavam que não fazia culto no lar com os filhos porque não tinha tempo. Deus proporcionou tempo para eles. Então, Deus direcionou o seguinte, cuidado para você não fazer para os pais algo que eles precisam fazer. Por quê? Vamos fazer culto online com as crianças. Aí os pais ligavam as crianças para assistir o culto online e o pai ia fazer outra coisa.
E o momento da família cultuar? Então, o que a gente fez? Nós criamos ferramentas para os pais fazerem culto no lar com os seus filhos. E outro alerta que Deus deu também é com excesso de atividades. Por quê? Se a gente fizesse muitas atividades de online, onde a criança precisava usar o celular, usar o computador, os pais, na grande maioria, não iam querer compartilhar isso com o seu celular com o filho. Então, o que os pais iam fazer? Ia comprar um celular para os filhos. Nem que seja um celular baratinho, mas ia comprar. Por quê? Para ter um sossego. E aí eu ia arrumar um outro problema. Por quê? Porque, de uma certa forma, se eu fizesse isso, eu estaria incentivando os pais a dar o celular para os filhos. Eu ia estar contradizendo com aquilo que eu ensino. Então, assim, são pequenos detalhes que fazem uma diferença. O problema todo do Ministério Infantil não está sendo a reclusão, vai ser após pandemia, vai ser o retorno. Como que essas crianças vão vir? Essas crianças vão vir feridas da alma, porque papai e mamãe emprestaram a boca para Satanás para poder lançar palavras de maldição. Vai vir crianças, o caso de abuso sexual aumentou muito por causa das crianças da reclusão. Nós vamos ter crianças altamente viciadas em celular, em jogos, então vai ser uma bomba que a gente vai receber. E a gente, enquanto igreja, a gente não pode ser omisso, a gente tem que tratar essas crianças, porque as crianças, elas fazem parte do rebanho. E nós, como pastores de crianças, porque a visão do trabalho com crianças tem que ser uma visão pastoral e não uma visão de tia de salinha, né? A gente fala que a gente tem que ter rachias para poder se levantar pastores de crianças. Yeah. Então, quando a gente entende que nosso papel é de pastorear essas crianças, a gente vai na atitude cuidar dessas crianças, fazer aconselhamento infantil, preparar algo, algo especial para que possa nutrir as crianças na palavra, ela crescer, trabalhar a cura, trabalhar a libertação dessas crianças. Então, qual é a nossa maior dificuldade no Ministério Infantil com relação à batalha espiritual? Os próprios pais. Por quê? Porque os pais não se posicionam diante de Deus, não nutrem os seus filhos, não dão limite aos seus filhos e se queixam dos seus próprios erros. Os pais se queixam dos seus próprios erros. Uau. Entende? Então, quando os nossos pais, de uma forma geral, fazer como esse pai de Marcos, como Jairo, como a mulher cirofenícia, se posicionar diante de Jesus e entender que eles são pastores dos filhos, entender que o posicionamento deles é fundamental para que os nossos filhos se lancem no mundo espiritual. Quando os pais entenderem que eles são arqueiros, que os nossos filhos são flechas, e que se eu não lançar minha flecha é apenas um objeto de enfeite, quando os pais entenderem esse princípio, aí sim, as nossas crianças vão crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, vão se tornar uma bomba atômica no inferno. Yes, assim nós cremos, uau, muito, muito importante. E vale ressaltar, para terminar aqui, que você que tem um filho que já 16, 17, 18 anos, isso se aplica para você em número, gênero e grau. Porque os seus filhos estão na sua casa, você continua sendo o pastor deles. Agora, o pastor perdeu a autoridade? O pastor perdeu a visão, perdeu o poder. É por isso que o salmista disse que o Senhor é o nosso pastor. Então nós devemos voltar à fonte, buscar do pastor, que ele recicle, que ele possa reciclar a nossa capacidade, que ele possa aguçar a nossa percepção de novo, para que possamos receber a autoridade do alto para lidar com os nossos filhos. Uau, poderoso. Flávia, nós vamos orar juntos. Você vai ter a primeira palavra de oração, orar pelos pais. Tem muitos pais aqui desolados. Nós não estamos aqui com aquela bula dizendo, olha, é como se fosse aquela bula de remédio, você vai tomando, tudo é efeito colateral. Se tomar, vai isso, vai isso, vai isso, vai isso. Nós estamos aqui abrindo os seus olhos, estamos aqui orientando para que você entenda que a vida cristã, a vida de ser pai, mãe, é uma bênção, é uma dádiva, mas que existem pré-requisitos importantíssimos. Os seus filhos, os nossos filhos, não escolheram ser filhos nossos. Foi Deus que designou para que eles possam ser nossos filhos. E o Senhor nos designou para que nós possamos também instruí-los no caminho que eles devem andar. É no caminho que se instrui, e instrução não é de um dia, instrução é de todos os dias.
Apliquei a sua palavra no meu coração. Apliquei no meu coração. Apliquei no meu coração. Deus vai abençoar. Deuteronômio 6. É, Deuteronômio 6 fala ao deitar, ao levantar, é o tempo todo, né? yes, todo Só um detalhe. Não sei se o senhor já ouviu muito essa frase assim, filho podia vir com manual. Você já ouviu isso? já Que cheguei a filho... ouvir, já. Então, mas na verdade os filhos eles vêm com manual. O É a problema é que as palavra. pessoas desenham no manual. Você compra um eletrodoméstico, ao invés de você ler o manual, você prefere ir lá apertando os botões para ver no que vai dar. Então, o filho ele vem com o manual, é a palavra do Senhor. O que precisamos fazer para a Bíblia educar os nossos filhos é usar o manual. Então, isso é fundamental. Muito bom, muito bom. Ore por nós, ore por todos os papais, encerrando a nossa live com gratidão no meu coração pela sua vida. Flávia, ore, por favor. Senhor Deus e Pai, Paizinho, muito obrigada, Paizinho, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, falando daquilo que nós amamos, que é a Tua palavra. São experiências que o Senhor nos proporciona, Senhor, para nosso crescimento, para o crescimento da Tua igreja. Senhor, nesse momento, nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor derrame sobre cada pai, cada mãe aqui, Senhor, presente, uma unção de sabedoria. Pai, que o Senhor venha, Senhor, nos dar estratégias para a Bíblia educar os nossos filhos. Venha, Senhor, tirar as escamas dos nossos olhos para que possamos olhar os nossos filhos com um olhar espiritual. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos dar força para, Senhor, nos achegarmos a Ti, nos posicionarmos diante de Ti. E muitas vezes, Senhor, talvez mães como eu, entrava dentro do banheiro e chorava embaixo do chuveiro sem saber o que fazer, sem saber como agir e muitas vezes sem saber a quem socorrer. Mas, Senhor, nós acreditamos e nós servirmos um Deus que dá instruções, um Deus, Senhor, que nos dá refrigério, que nos dá direcionamento. Senhor, nós servimos ao Senhor, que é o general de batalha, que nos dá instruções para vencer essa guerra. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor venha direcionar cada pai, que o Senhor venha, Senhor, tirar as escamas dos olhos de cada pai. Venha pedir, Senhor, que o Senhor venha soprar no ouvido de cada pai. Venha, Senhor, ungir os lábios de cada pai para que venha proferir para os seus filhos palavras vindo direto do seu trono. Pai, que possamos nos posicionar como pastores dos nossos filhos, como herdeiros dessa herança, como tutores, como arqueiros para lançar os nossos filhos para as nações, para lançar os nossos filhos no âmbito espiritual. Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos acordar na madrugada, que o Senhor venha, Senhor, nos incomodar, Senhor, venha arder os nossos corações, para que possamos a cada dia ser grandes homens, grandes mulheres de Deus na vida dos nossos filhos. Senhor, nós não abrimos mão da nossa herança. Os nossos filhos foi dado a nós, e os nossos filhos serão para popular o céu, para se tornarem cidadãos do céu, e não, Senhor, para serem cidadãos do inferno, não para popular o inferno. Os nossos filhos são do Senhor, e nós não abrimos mão, Senhor, dos nossos filhos. Nós queremos, Senhor, Bíblia educá-los, nós queremos, Senhor, que eles se tornem grandes homens de Deus. Por isso, Senhor, nesta manhã nós te pedimos, nos ensine a cada dia ser referência espiritual, ser grandes homens e mulheres de Deus na vida dos nossos filhos. E já te agradecemos, Senhor, porque nós vamos conseguir, porque a tua palavra nos ensina que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Flávia, muito obrigado. Pessoal, querem agradecer a Flávia aí? Faz barulho, manda palminhas, aperta esse coração, manda sinalzinho. Eu que agradeço, pastor. Faz barulho, a gente quer agradecer. Nós estamos agradecidos a Deus pela sua vida. Obrigado pelo seu sacrifício de estar essa hora da madrugada acordada e abençoando a gente com essa palavra tão poderosa. Esse material vai abençoar muitas pessoas. A gente agradece. Flávia, eu que agradeço. O nome do seu esposo? Daniel. Daniel, transmita o meu carinho ao Daniel, aos seus filhos. Receba um abraço de todos nós aqui da Catedral, aqui de vários países. Queremos louvar ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, e nós respeitamos o que você carrega. Muito obrigado, Flávia. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado, pessoal, na presença do Senhor Jesus. E, não abra mão da sua herança, hein? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, Tchau, amém.
Tchau, tchau. Uau, que poderoso, que maravilhoso, que maravilhoso. Gente, Deus abençoe você. Termino aqui com a música do meu amigo Eli Soares. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar, Deus. Me ajuda a melhorar. Um bom dia para você. Chefe Júnior, Manu, que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês, sobre a sua casa, sobre a sua família. Recebe palavra do Espírito Santo, coisas novas e poderosas vêm sobre todos vocês. Pastores, muito obrigado. Um beijo, até amanhã, 6 horas da manhã. Deus abençoe. Me ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo mais. Sou humano e eu só sei errar. Me ajuda a melhorar. Uau!